Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Plástico Bolha, do Carvalho Neto. Plástico Bolha é um romance publicado pela editora Penalux. Se você ainda não conhece a editora Penalux, tem papo de editora aqui no canal para você saber mais. E que foi escrito pelo Carvalho Neto, que é professor de língua portuguesa e literatura brasileira, escritor de contos e romances e natural de Jequié, da Bahia. Ele vai começar este livro por uma epígrafe do Caetano Veloso, muito conhecida, que são aqueles versos que dizem, né, de perto ninguém é normal. E ainda na primeira página do livro, há uma frase, a difícil definir o que é delírio ou realidade, que parece dizer respeito à situação específica que está sendo narrada naquele momento, que é a escrita de uma carta para um cliente ali do nosso narrador, mas logo se revela uma espécie de sentença a respeito de todo o romance que estamos prestes a ler. É mesmo difícil, assim, determinar o que é realidade e o que é delírio na experiência do nosso narrador em primeira pessoa e por que o acompanhamos tão de perto quanto a perspectiva na primeira pessoa do discurso permite, como canta a canção do Caetano Veloso, normal, ele certamente não se apresentará pra gente. E aí, diariamente, ele se desloca, então, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, que é uma casa torta, importante dizer, como o próprio morador também, ele é muito, assim, em tudo canhestro e desajustado. Mas enfim, ele se desloca então de ônibus e ele gosta muito disso, desse transporte, né? Porque o trajeto no transporte público, sem ter que dirigir ou sem estar por baixo também, né, no transporte do metrô, por exemplo, esse transporte do ônibus, ele gosta muito porque permite que ele observe a movimentação caótica da urbe enquanto estoura ali o seu tão amado plástico bolha que intitula o livro, que é meio que uma mania terapêutica, assim, para ele, né? Um alívio para sua ansiedade e para os pensamentos obsessivos que tomam a sua mente, né? Um tipo de prazer simples. E estourar o plástico bolha é apenas uma das manias desse personagem cheio de manias. Ele tem uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo mesmo, porque ele precisa sempre dar 7 voltas à chave, inclusive às vezes ele volta para confirmar que foram dadas as 7 voltas, não pode ser 6, nem podem ser 8, tem que ser 7. E a mentira também é uma mania dele, dá pra gente dizer que ele tem mitomania, certamente. Uma outra coisa, assim, que também é uma espécie de, não sei se dá pra dizer que é obsessão, mas algo em que ele costuma prestar muita atenção e também exercer, é o riso, que vem geralmente ligado aqui no livro ao escárnio e ao grotesco, dando alguns indícios da loucura que a gente vai observando acontecer e ganhando espaço na narrativa. E é evidente que essas manias também vão se reproduzindo no próprio corpo do texto, né? Então a gente tem, por exemplo, trechos que se repetem, às vezes com algumas pequenas alterações, mas que aparecem e depois reaparecem em situações distintas, pensamentos mesmo, né, que ele vai reproduzindo sem parar como manias. Um desses pensamentos, que aparece aqui formulado de diversas maneiras, é que cidade é hardcore. O texto desse narrador, o discurso dele é formado por frases curtíssimas, muitas sequências assim, então é um texto ágil e ao mesmo tempo marcado por alguns sulcos, nos quais a gente afunda e tem de fazer assim um esforço para retornar, sabe? Então é uma mistura muito peculiar que cria essa voz narrativa aqui deste personagem que tem um apreço pela confusão mental, pelos loucos, pela loucura, pelas pessoas loucas ou tantãs, como ele chama, e pela sua aparente sacralidade. Em determinado momento ele diz aqui no livro, né, que os loucos são sagrados para ele, né? Então ele tem muito esse apreço, por exemplo, pela ambiguidade, né? Como a gente vê aqui na página 67, quando ele diz: se tem uma coisa de que eu gosto neste mundo é de trocadilho. As ambiguidades me fascinam, confundem o cérebro, e isso é bom demais. Então ele vai trabalhando bastante também, como uma mania também
com essas ambiguidades e é como se o diabo morasse ali nos detalhes, sabe? Então a gente tem que realmente estar atento ali à narrativa, ao discurso do narrador, para evitar de cair nessas ambiguidades que ele propositalmente imprime, né, na sua fala, né? Então aqui tem uma outra ocorrência aqui na página 136 que eu acho interessante. Eu gosto sempre de trabalhar em cima do texto, né? Por isso que eu trago aqui para vocês alguns trechos também, né? Mas eu me lembrei aqui desse em que ele diz: é incrível, é um espiral unido em duas pontas. Não há ponto de chegada nem de partida. O efeito é o infinito. Começo e recomeço, vai e volta, sobe e desce, de cabeça para cima e de ponta cabeça. É tudo colorido e brilhante. Na mente, uma montanha russa caleidoscópica. E tudo isso funciona assim muito bem com o ambiente da cidade, onde, afinal de contas, o normal é ser um pouco desequilibrado, né? Algo que ele performa assim com maestria, inclusive fisicamente, porque ele tem heterocromia ocular, né? Então ele tem um olho de cada cor e isso já aponta um pouco desse desequilíbrio interno também do personagem. E a cidade vai sendo então esse espaço onde o diabo se manifesta e o medo da morte se acentua no protagonista. Balbino é um personagem que ele mesmo nomeia dessa forma, que é um personagem albino, que ele conhece ali na rodoviária, que além de albino também é cego e paraplégico. E aí ele começa assim muito secundário e vai ganhando protagonismo nesses delírios do personagem, que fica assim como que fascinado mesmo pelo Balbino, né? Chegando a adotá-lo mentalmente como um irmão. Então tem esse jogo de duplo aqui também, muito interessante, que o Carvalho Neto vai refletir aqui no texto e que vai, como eu falei, se ampliando, né, conforme a narrativa avança. E aí, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um pouco de como uma formação familiar conturbada e negligente e o abandono, somados ao crescimento numa metrópole descontrolada e caótica, como costumam ser as grandes cidades brasileiras, como isso tudo pode afetar definitivamente um indivíduo e levá-lo às margens da sanidade ou às margens da loucura. Ele fica muito marginal ali nesse sentido e, quando não, ao mergulho total na loucura, né? Na incapacidade de identificar o que acontece apenas dentro da sua cabeça. Então, o livro não oferece respostas, porque a graça dele está justamente em reproduzir esse delírio, né, essa situação tóxica em que o personagem está inserido. E tem também nele uma coisa, apesar de tudo, bonita do homem que revê o menino. É bonito e triste, né? Melancólico, porque é um homem que revê o menino, mas que não pode voltar a sê-lo jamais. E aí tudo meio que volta pra quando tudo começou, que é o dia do nascimento aqui desse personagem. Então, esse é um livro vertiginoso, sem dúvida, ousado por tratar disso tudo, né, e abraçar mesmo o caos e o delírio e fazer a narrativa acompanhar essas aventuras tão tóxicas do protagonista, e muito febril, assim, sem dúvidas. Então, foi uma experiência de fôlego, o Plástico Bolha, a leitura de Plástico Bolha, que além de tudo também é um livro todo escrito em letras minúsculas. Enfim, foi uma experiência de leitura muito singular. E essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido o Eixo ou outros trabalhos do Carvalho Neto. Se você tem outra indicação de leitura também que seja febril dessa forma. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!